Bom, vamos lá. Eu sou agnóstica, então eu sou descrente em quase tudo. Eu acredito que as coisas podem ser justificadas e essa é uma das poucas histórias que não há explicação, né? Tanto porque teve mais pessoas comigo, a minha mãe estava comigo. Eu moro numa cidadezinha do interior de São Paulo. Aqui em Jundiaí existe uma serra que chama Serra do Japi. Antigamente, essa serra ela era aberta ao público, ia quem queria. Hoje em dia, só visitas controladas. Na época, eu tinha por volta de uns 14 anos. Eu estava com a minha família e a gente não conseguia encontrar determinada cachoeira que a gente gostaria de encontrar. Daí o que que aconteceu? Quando acabou a gasolina, meu pai e meu irmão saíram do carro para ir buscar gasolina, né? E eu e a minha mãe saímos do carro, mas decidimos explorar o local. Na Serra do Japi tem mata fechada, mas tem muitos lugares que há um caminho, há uma trilha já feita. E a gente seguiu um desses caminhos, a gente seguiu uma trilha, deu num laguinho. E a gente foi subindo esse laguinho, né? E esse laguinho era embaixo de uma cachoeira. Lá em cima da cachoeira tinha um povoado, parecia um pouco cigano, sabe? Mas tinha umas tendas e tinha algumas pessoas. Tinha quatro garotos jogando bola. E nisso minha mãe pegou e começou a conversar com uma senhora, né? Ela era bem velhinha. Teve um momento que caiu a bola, né, na cachoeira. Tem uma parte que era cheia de pedra e tinha muito caco de vidro, né? Um dos menininhos, ele devia ter por volta de uns 5 anos, 6 anos. Ele pegou e pulou. Daí minha mãe olhou assim, eu tava olhando junto e minha mãe ficou bem assustada e perguntou pra velhinha se não tinha perigo, né? Não tinha pedra embaixo ou caco de vidro, né? Se eles estavam acostumados a pular a cachoeira. Daí a velhinha pegou e falou assim que era meio perigoso, porque de fato tinha várias pedras lá, né? E que o rio, né, embaixo da cachoeira não era muito profundo, que era perigoso. Daí minha mãe ficou toda apavorada, né? E eu não parava de tirar os olhos daquele lugar, né? O menininho sai da cachoeira com os pés todos cheios de sangue, dando risada. Até aí, nada de anormal, né? A gente passou por volta de umas 2 horas batendo papo com eles, né? E daí a gente voltou em direção ao carro. Era um caminho bem fácil, a gente seguiu praticamente o caminho reto, a gente não chegou a virar aqui, virar ali, de se perder. Daí meu irmão e meu pai já tinham chegado, né? E daí eles perguntaram onde a gente estava. A gente contou a história que a gente encontrou um povoado, que tinha várias tendas. E daí o meu pai ficou curioso, né? E meu pai falou que gostaria de ver aquele povoado também. Daí eu e minha mãe seguimos o caminho para levar o meu pai e meu irmão conhecer o povoado, né? A gente andou por volta do carro até aquela cachoeira, foi coisa de 15 minutos, não foi um caminho também para se perder. Quando a gente voltou no local, não havia ninguém. Ninguém. Não tinha nem sinal das tendas, não tinha sinal de nada. E daí eu encontrei um lacinho de cabelo, que era meu, que eu tinha perdido. E na verdade não foi nem eu que encontrei, foi minha mãe. Minha mãe virou e falou assim: ai, filho, isso não é seu, né? Parece o seu. Eu falei: ai, mãe, é o meu. Então, quando a gente encontrou a minha xuxinha de cabelo, a gente teve a certeza que a gente estava no lugar certo, né? Porque meu pai e meu irmão pegou e falou assim: não, vocês devem ter se perdido, deve ter ficado em outro lugar, não é aqui. Agora vem a parte mais bizarra da história, né? 3 meses depois, a gente foi num cemitério para ir no velório de um amigo do meu pai. Depois que ele foi enterrado, né, o meu pai foi desejar os pêsames a todo mundo, né? Enquanto isso, eu, minha mãe,
Vamos andar no cemitério. A gente foi andar só para passar o tempo. Em torno de 3, 4 túmulos para frente, tinha um túmulo de uma criança, cheia de flor, com muita flor. E daí a foto do menininho que estava no túmulo era igual a foto do menininho que pulou na cachoeira, né? Daí eu comentei isso com a minha mãe, né? A minha mãe olhou e falou assim: ah, é verdade, parece muito ele. E daí a gente viu no túmulo a foto de mais 4 pessoas, né? Que estavam enterradas naquele túmulo. E tava a foto da senhora também. A senhora que a minha mãe conversou. Se eram espíritos, fantasmas ou qualquer outra coisa, eu não sei, né? Eu sei que pareciam pessoas felizes, né? Pareciam mais nômades, ciganos, né? Essas pessoas que são mais livres, que não têm uma moradia pré-fixada. Um detalhe, a data do túmulo da morte da velhinha fazia muitos anos, né? E do garoto fazia mais de um ano. Eu não lembro a data exata, né? Porque faz muito tempo, mas quando a gente viu a data de nascimento e falecimento dessas duas fotos, a velhinha tinha falecido há muitos anos e o menino já fazia algum tempo. Foi antes do nosso encontro, antes da gente ver ele lá na Serra do Japi. Tudo isso pode ter sido uma mera coincidência, né? Pode ter sido pessoas muito semelhantes, pode ter sido uma peça que o nosso cérebro nos pegou. Para mim, para minha mãe, vai ser uma coisa sempre inexplicável. Eu já cheguei a voltar no local, né? Nunca mais vi aquele povo. Eu ainda tenho certeza que o local era ali, embora eu não consiga justificar o que aconteceu, né? Mas assim, quem mais a gente lembra é da senhora conversando com a minha mãe e o menininho voltando rindo. Tanto que várias noites eu cheguei a dormir com medo, porque eu lembrava daquele menininho subindo e com aquele pé todo cheio de sangue dando risada, né? E aquele menininho acho que me atormentou por umas 4 noites, assim, que eu tive uns pesadelos, assim, né? Acho que o mais assustador não foi o menininho com os pezinhos de sangue. Acho que o mais assustador foi a gente ter voltado no lugar e não ter visto nada